CTPod Mulheres by Meeting Bar. Empreendedorismo, Inovação, criatividade, inspiração. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod Mulheres. Eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana e pessoal de casa, então bem-vindos aí ao nosso CTPod especial, né? Muito especial e mais especial ainda porque tinha que ter uma data aí comemorativa, mas também vou chamar a Bruna. Oi Bruna, tá de volta aí? Bem, voltei para esse podcast agora, CTPod Mulheres. E se vocês viram a Bruna agora, já viram a nossa convidada muito especial, que eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho e contar. Oi, Lila, conte um pouquinho sobre quem é você, o que você atua. Oi, boa tarde, meninas. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou a Lila, obrigada. Mais conhecida como Lila, né, ali nas redes sociais, mas meu nome é Marília, tem gente que não sabe ainda. Eu sou recifense, moro aqui em Guarapuava há 14 anos, pela profissão do meu pai, que veio transferido para cá. E tenho quase 40 anos, gente, 37 anos, essa parte aí, né? De experiência, 17 anos de experiência, viagens, muita história para contar. Muito legal. E a gente conhece mais seu trabalho ali nas redes sociais, que nem você me comentou. Você atua hoje num nicho bem focado à maternidade, mas a viagens, a esporte, né? E pra quem não conhece, já segue aí, né? Pegar esse conteúdo entre filhos e viagens. Isso, né? Eu acho bem legal o conteúdo de vocês. Mas como que começou isso, né? Como que você hoje chegou pra trabalhar nas redes sociais? Eu acho essa a pergunta, assim, a parte mais curiosa de tudo que a gente faz ali, porque quando a gente começou, era nós dois por aí ainda, o nome do perfil, não era nem Entre Filhos e Viagens, era com um propósito oposto do que se faz um perfil hoje em dia nas redes sociais, né, que é pra ter visibilidade, pra, enfim, ser influencer ou inspirar alguma coisa, tratar de um nicho, de um assunto. Eu e o Nasser entramos por um motivo bem pessoal e foi pra se esconder. Eu conheci o Nasser, acho que ele tava passando ali por processo de divórcio, separação, e a gente falou, vamos ficar aí como que eu posso falar? Não vamos nos expor off, muito. né? No off, para não atrapalhar a questão de processo, separação, guarda. E eu falei pro Nasser, olha, eu voltei do intercâmbio agora, né? Nos Estados Unidos, e tem uma rede social lá chamada Instagram, que eu acho que as pessoas ainda não têm aqui em Guarapuava. Isso era em 2016. E a gente pode postar nossas fotos de aventuras, de trilhas, cachoeiras lá, só pra gente ter um registro dessas aventuras, mas o perfil pode ficar fechado. E aí a gente falou, beleza, então. Então a gente fez esse perfil pra isso. Só que à medida, ao longo do ano ali, que o processo foi passando, em 2017, no outro ano, a gente resolveu abrir, já que as coisas estavam um pouco mais calmas. E quando a gente abriu, como a gente começou com as cachoeiras aqui do nosso lado, que são pequenininhas, né, as cachoeiras de Prudentópolis, são terra das cachoeiras gigantes, acho que chamou bastante a atenção dos usuários ali do Instagram, e aí culminou com o fato do Instagram ser uma plataforma nova também aqui no Brasil. Tudo que a gente postava, né, bombava e viralizava, e por conta das cachoeiras também serem bem lindas, Ilha do Mel, que era pra onde a gente podia ir, né, bem perto aqui, por conta do meu trabalho, o trabalho dele, e assim a gente foi crescendo até o ponto de que chegamos lá a 17 mil seguidores e recebemos nossa primeira proposta de trabalho no direct. Chegou uma mensagem assim: viu, eu tenho uma empresa que leva blogueiros, instagramers, bloggers, youtubers para destinos turísticos divulgar marcas e o destino turístico. Aí eu falei, Nasser, né, e eu era policial militar na época, eu falei, isso é tráfico de órgãos, como assim alguém vai pagar a gente pra ir no negócio, pra postar foto aqui no Instagram? Que era um hobby, eu postava uma vez por semana quando não tinha nada pra fazer. E eu falei, como assim? Aí a gente aprimorou mais a conversa, pegou o WhatsApp da pessoa, vimos que já fazia esse projeto dela, já fazia alguns anos, conversamos com outros influencers, blogueiros, enfim, que já tinham sido levados por ela, né, em outras oportunidades, e fomos nessa viagem. Que foi um workshop pra gente, porque de 10 perfis que estavam lá, nós éramos os únicos que tinham o Instagram como hobby ainda. Todo mundo ali já vivia da internet, desde que a internet era mato, digamos assim, fazia 10 anos, então você foi em 2017 ali, né, quase perto dos anos 2000 ali da revolução da internet.
Aí eu falei, poxa, então dá pra ganhar dinheiro, assim, então é uma profissão, né? E o Instagram lançou os stories naquela viagem, naquela oportunidade lá, e a gente teve que aprender, né? Eu me lembro que a gente via as pessoas, olha, a gente tá aqui nesse resort. Aí o Nasser, Lila, a gente vai ter que fazer isso aí, tu que faz. Tu que faz. Aí eu, tá bom. Até hoje eu que tenho que aparecer, o Nasser sua o sovaco até hoje pra aparecer, pra falar nos stories. Ele se aprimorou, né, mais nos bastidores, na questão de edição de vídeo, edição de foto e enfim, os programas, né, pra editar. E eu fiquei mais na parte de aparecer. Então começamos dessa forma. Não era nem uma coisa estratégica para, olha, eu vou querer falar de viagem, vamos abrir um Instagram para falar de viagem, vai ser assim. Foi meio mesmo para fugir dos holofotes e foi tudo acontecendo. Foi criando isso, muito legal. E aí vocês foram abrindo o nicho, né? Foram se transformando. É legal que na inovação a gente chama de pivotar, né? Vocês foram pivotando conforme a vida foi acontecendo. Exatamente. Como eu falo, né, nós dois por aí ali era um plano, nem era plano C, né, o plano A era policial militar, o Nasser era dentista, eu fazia mestrado na Unicentro, dava aula na Unicentro, dava aula em escolas de idiomas, e nós dois por aí era nada, né, e virou tudo, porque de repente, quando a gente voltou dessa viagem, que eu já estava descontente com a polícia militar, algumas coisas estavam acontecendo, eu falei, Nasser, sustenta aí no pão com ovo, que eu vou fazer nós dois por aí, dá certo. E aí eu tive que abdicar também do mestrado, né? Porque a gente viajava, eu me lembro que eu ainda tentei levar o segundo ano do mestrado, que é realmente a parte que escreve, né? Levar em viagem livro, tá no meio do mato, eu tenho que estar lendo na barraca, lendo. Então, assim, eu falei, olha, então se for pra fazer o Nós Dois por aí dá certo, eu abdico lá da PM, abdico do mestrado e vai ser isso. Então, quando a gente realmente começou a ver o Nós Dois por aí como a nossa empresa, como um negócio, mais ou menos 2 anos depois do Oba-Oba, né, de criar, que a gente assim, mudou um pouco o posicionamento estratégico para realmente cuidar do negócio e, enfim, fazer dar certo, né. Virou aquela oportunidade e virou um negócio mesmo. Exatamente, eu acho que tava bem no boom aqui, né, em 2016, 2017, eu me lembro que a gente ainda até começou e era algo que a gente, né, sofreu muito, né, eu acho que a influencer sofre até hoje um pouco dessa questão, é bem vista ainda como pejorativo, como algo que nem é profissão, ou quer aparecer, não é tão difícil assim, não né? é tão difícil, qualquer um pode, qualquer um faz. E eu me lembro que o Nasser, ele me mostrava, ele virou capa de todos os grupos de WhatsApp dele, porque as pessoas, os amigos dele lá pra zoar ele, iam no Instagram, printavam a foto, davam um zoom na cara dele e ele era capa de fotos dele. Ele falava que as pessoas ficam me zoando, não sei o que. E eu acho que hoje em dia ainda tem muita coisa para ser revista, né, contra essa profissão, mas já estamos bem encaminhados e hoje em dia muitas pessoas que na época zoavam, né, até amigos nossos que hoje são empresários, empreendedores, nos contratam para falar do negócio deles, né, então acho que mudou um pouco isso. E o Instagram de vocês surgiu, então, como Nós Dois por aí, mas virou Entre Filhos e Viagens, né? Então, em que momento que aconteceu isso? É claro que acho que a gente entra na temática do nosso CTPod Mulheres. Isso. Falar um pouco da maternidade, né? Então, como que foi esse momento pra vocês? Então, Nós Dois por aí, o Nasser sempre teve filhos, né? Então eles tinham 3 anos quando eu conheci o Nasser e era aquela coisa, quando eles estavam com a gente eu falava, Nasser, não vamos deixar com a avó não, né? Vamos levar nas aventuras com a gente, vamos levar nas viagens. Então eu sempre, lá no nosso post, que tá até fixado hoje em dia lá no Entre Filhos, quando eu mudei o nome, a gente mudou o nome, ele até fala, eu acho que nunca foi nós dois por aí. Nunca foi só eu e o Nasser, né? A gente sempre tava levando as crianças junto. Então era mais aventura, claro, com menos frequência que agora, né? Porque agora o Cauã, que é o nosso filho, ele tá o tempo inteiro com a gente, não tem essa troca, né? Essa ida e volta. Mas a gente sempre teve a Vicky e o Kalel e nos holofotes, resorts e destinos para crianças também nos contratavam. Mas era, claro, mais aventura, porque era mais eu e o Nasser. Quando eu engravidei, eu até fiz também um post falando, eu não quero fazer desse post, desse Instagram aqui de maternidade. Eu não vou falar de maternidade, vai continuar sendo de viagem. Mas, gente, aí quando eu engravidei, que eu vi, como que eu vou desassociar? Se isso aqui é a minha vida e, tipo, a gravidez é a vida da pessoa, né? A maternidade vira a nossa vida.
E eu fui começando a falar da maternidade gradativamente, e quando o Cauã todo mundo acompanhou ali a gravidez, parto, tudo, quando ele fez 1 ano, que eu falei, Nasser, a gente já tem que mudar o nome, porque quando ele tinha 7 meses e meio, a gente fez nossa primeira aventura com ele, bebê, que foi para as Serras Gerais. É um destino de ecoturismo, assim, raiz, sabe? É estilo Jalapão. Nossa, bem nesse legal. estilo, assim, bem raiz mesmo. Surgiu a oportunidade, era um sonho, eu falei, não, o Cauã vai com a gente. Então, quando a gente voltou dessa viagem, eu falei, olha, Nasser, vamos mudar o nome do perfil? Acho que não faz mais sentido nós dois por aí e tal. E pensamos entre filhos e viagens. Quando a gente pensou nesse nome, aí a gente teve que repaginar também, fazer uma revolução estratégica ali, de realmente, não, vestir a camisa. Então, nós somos de família, nós temos criança, viajamos com criança, vamos atingir tal público e vamos divulgar e criar mais conteúdos específicos para essa galera, né, desse universo. E não teve como fugir, né? Aproveitar a temática aí, a maternidade é isso. Você se readapta, transforma toda a nossa vida e você tem que se adaptar. Eu vou perguntar pra ti, você falou, né, da maternidade, que ela entrou, não teve como não fazer essa parte, essa ponte, né, maternidade, viagem e tudo mais. Como que influencia pra você ser mãe, hoje, o que a gente falou no CT Pós-Mulheres, ser mãe e ser influencer? Como que você linka isso pra também não prejudicar tanto o trabalho, mas não prejudicar a tua maternidade? Porque tem os dois lados. Às vezes, né, nem Sim. tudo... Tem muito aquela coisa que as pessoas falam, nem tudo que é postado é a realidade. Como que você linka isso? Maternidade, a tua profissão de influencer? Então, eu acho que uma das características ali, nossa, do Entre Filhos e Viagens, nós dois por aí, minha e do Nasser, enfim, é a questão da transparência, assim, e transparecer bastante a realidade. O Nasser fala, cara, Lila, tu é um cristal, assim, então eu acho que não teria como ser diferente. Eu acho que eu não sou atriz, não faria um papel, não dá pra incorporar um papel. A gente vai fazer 9 anos hoje, esse ano. E então ter essa veracidade, mostrar a vida como ela é mesmo, de verdade, eu acho que torna as coisas mais leves pra gente, pra quem tá assistindo também e pra gente, né? Porque você pode ver, tem que estar com a terapia em dia pra lidar na internet ali. Se você ficar vestindo um papel e um personagem, eu acho que muita gente não aguenta de aparecer todos os dias, como é o nosso caso ali. Então, eu comecei a mostrar realmente a realidade, os desafios da gravidez, que muitas vezes eu falava pra minha psicóloga, inclusive, olha, eu não quero ser essa grávida que só aparece ali com um barrigão, foto de barriga, que tá tudo maravilhoso, eu vou ser mãe, cara, não, eu mostrava lá que não tinha posição para dormir, que estava cada vez mais difícil a questão assim, da alimentação, do quanto que eu emagreci. Aí eu peguei uma infecção também, porque grávida fica com a imunidade bem baixa, então eu peguei uma super infecção lá, fiquei bem feia. Então as pessoas foram acompanhando e se identificando também, porque muitas mães falavam, cara, eu nunca vi um conteúdo assim de maternidade desse tipo, né, que mostrasse os bastidores mesmo. Então, como as pessoas já acompanharam a gravidez ali, todos os perrengues, também todos os ensaios de foto, tudo que era maravilhoso, ser paparicado e tal, e também a gente aproveitou para fazer publis, né, desse universo, né, ganhar dinheiro também, pegando algumas empresas desse universo. As pessoas então já foram se acostumando a partir dali. Então, quando o Cauã nasceu, o parto, eu acho que foi uma explosão, inclusive o ápice de visualizações ali, né, o parto do Cauã, daí foi essa transição realmente da nossa vida. As pessoas sempre me cobravam muito também ter um filho do Nasser, porque elas sempre viam eu cuidando ali da Vicky e do Kalel. Quando vocês vão ter de vocês? Então acho que o Cauã foi um marco, e então foi uma transição super leve, porque, né, foi ali por meses, desde a gravidez, e quando ele nasceu, eu pensei, cara, 15 dias depois que ele nasceu, eu falei, preciso trabalhar, eu preciso sair de casa, eu preciso ir fazer stories numa loja, num lugar, e fui. Eu falei, Nasser, né, eu amamentava de 3 em 3 horas, eu falei, o Cauã tá amamentado, eu tô indo fazer stories lá nas farmácias, não vou fazer de casa agora, porque precisava. Então, eu acho que com essa profissão eu sou super privilegiada por ter
tido a oportunidade de ser a mãe presente ali e ter chamam aqui de dieta, né, de, enfim, ficar os meses de resguardo e tal, ficar junto com o bebê e poder também trabalhar. Eu podia trabalhar em casa, eu podia trabalhar na rua, a gente começou a levar ele desde cedo no bebê conforto também, então acho que foi bem leve, assim, bem legal. Mas essa cobrança, no caso, que tu diz, ela em algum momento prejudicou alguma coisa ou você já aprendeu a lidar? Olha, você fala cobrança, assim, de eu ter que voltar a trabalhar? Não, você falou que as pessoas cobravam de você ter filhos, por exemplo, coisas assim no seu perfil. Sim, sempre foi um assunto. Eu falava, gente, mas já tá bom a Vicky e o Kalel. Eu já cuido, tudo que uma mãe precisa fazer, eu já faço, só não parir. Então eu trabalho, então deixa pra lá. E foi depois de uns 2 anos de terapia que eu realmente quis ser mãe, porque eu tinha um trauma, assim, eu não queria ser mãe. E foi realmente depois de 2 anos desbloqueados alguns traumas, alguns pontos de vista sobre a maternidade, eu falei, não, tô preparada, vou parar de tomar anticoncepcional, e 10 meses depois engravidei. E vejam só como que essa questão de relacionamento com as seguidoras é legal, assim, as seguidoras sabiam antes de mim que eu tava grávida. Elas falavam assim, Lila, você tá grávida, você tá diferente, você tá com um brilho, um rosto, não sei o que. Eu falei, não, tá doido, não tô grávida não. Aí, era meu aniversário e o Nasser me levou tinha o Van Gogh ali, né, de surpresa. Eu falei, não, mas eu vou ter que passar na farmácia antes, porque tá um monte de seguidora, Nasser, tá falando que eu tô grávida, então eu vou passar na farmácia antes, comprar o remédio pra fazer o teste. Compramos o testinho ali, o testezinho, a gente foi, só como eu bebi vinho, o Nasser falou, não, e tem que fazer, acho que de manhã, né, tem que fazer o teste de manhã. Então tá. Fiz o teste de manhã, negativo. Fui lá nos stories e falei, olha aqui, gente, tá vendo? Vocês estão me cobrando? Negativo. Aí, a menstruação não vinha. Eu falando, gente, mas a menstruação não veio, mas o teste deu negativo. Vai ter que fazer um de laboratório, porque os de farmácia às vezes erram. Fui fazer o de laboratório, gente. Negativo. Aí em seguida eu ia lá, falava, fiz post, fiz stories, falei, gente, eu não tô grávida, tá vendo? Negativo. Aí eu fiz o teste quantitativo, ou não, eu fiz o qualitativo. E aí falaram que tinha que fazer o quantitativo, que é o que mede realmente lá, o beta. Aí, beleza. Era bem na época que eu tava fazendo Unimed pra mim. Num dia da entrevista da Unimed, gente, a gente tem que falar lá, né? Tá grávida? Não. Tem alguma doença? Não. Botei tudo não. E foi o mesmo dia que eu fiz o teste. Peguei o resultado e no outro dia a gente foi viajar pra Bahia com a Vicky e com o Kalel. E deixei lá aquele resultado na minha mochila de viagem, assim. Daí minha mãe, viu, tu não abriu o resultado não, porque eu tava crente que era negativo. Eu já tinha feito 2 testes e né... Aí eu, nossa, é verdade, eu saí lá da praia, onde a gente tava com a Vicky e com o Kalel, fui lá no nosso chalé, peguei o teste, abri, não é possível. Eu falei, nossa, isso aqui tá certo? Tipo, tava 5 semanas, que era exatamente assim, o tempo que a galera tava falando e tal, pra fazer, eu tô grávida. Eu falei, putz, cara. Aí, assim, realmente naquele momento eu chamei a Vicky e o Kalel. Fiquei com medo de como que eles iam reagir, porque era só eles e eu dava tudo de mim pra eles. Aí eu falei, agora a tia Lila vai ser mãe, vocês, né, de outro filho. Aí, enfim, eles me abraçaram, ficaram tudo felizes, mas eu comecei a chorar. Falei, cara, e agora? E as viagens? E as viagens? E como é que eu vou trabalhar? E eu não sei ser mãe. Eu era mãe da Vicky do Kalel, tipo, né... Mas a maternidade, quando você descobre, assim, é muito louco, porque você acha que não vai dar conta mesmo. E, né, a gente tem que aprender, não nasce mãe, aprende. Legal. Aprende. E é muito massa você colocar isso de, né, aprender a ser mãe, transformar o teu trabalho ali, hoje ter esse foco. E você participou da nossa última edição do Meeting Bar, né? Sim. Como que foi pra você estar também nesse ambiente com várias mulheres que também atuam, você poder falar no evento? O que você achou? E como que você acha que conecta isso da tua profissão e de tudo que você teve até hoje? E estar num evento ali com várias mulheres que também têm diversas
desafios? Eu achei a ideia fantástica, né? Primeiramente, eu queria parabenizar novamente no nome de vocês, as organizadoras do evento, porque é uma oportunidade, achei assim, ímpar, de conhecer muitas empreendedoras e empresas novas aqui de Guarapuava. A gente tá acostumado a saber, né, uma bolha de empresas, mas tem tantas outras ali que eu passei a conhecer, e uma oportunidade de fazer realmente networking, fazer negócios. Eu saí de lá com números, com contatos, que a gente fechou negócios, e falar também das experiências, das trajetórias de cada uma, de empreendedorismo, né, e eu falo histórias de superação, porque empreender, né, é arriscar, e é você se jogar mesmo no escuro, e ver tantas empresas ali que deram certo. Eu achei assim bem legal. Pra próxima, aí tem open de batata frita, amei, chopp, né? Tipo, pra próxima, a gente fez ali o speed networking, né? De passar ali, a gente podia rodar mais até, né? Podia rodar mais, pra conhecer mais pessoas ainda, né? Ter a oportunidade, que foram tantas mulheres ali, né? Foi um sucesso, né? Aquele meeting bar. Quase 100 mulheres. Olha aí, né? Nossa, fantástico. E muito legal você falar dessas conexões, que então até deu resultados bons ali de conexões com as empresárias. Sim. E você falou bastante de estratégia, né? Enquanto você falou como que vocês pensam ali o Instagram, então, para ter o conteúdo, trabalhar com as empresas, né? Porque quando a gente fala de nós somos influencers, de viagem, todo mundo acha, nossa, que só viaja, que só tira foto, que só faz vídeo, que é só ir. É a vida boa, E aí, mas os boletos chegam, né? Então, assim, é legal vocês perguntarem isso, porque a gente fala que tiveram algumas etapas, né, dessa empresa. Os 2 primeiros anos que a gente não tinha visão estratégica de empresa, mas quando a gente realmente, que eu pedi a exoneração da polícia ali e vi como um negócio, né, para abrir ali o CNPJ, emitir nota fiscal mesmo, eu tive que mudar o meu próprio comportamento, porque eu estava lidando a partir de agora de empresa para empresa, né? Eu nunca tinha feito uma reunião, eu era policial militar, eu não era dessa área empresarial. Então a primeira reunião que eu fiz, que eu marquei ali com um restaurante para falar o que era Instagram, como que eu ia dar visibilidade àquele restaurante, o que eu ia fazer de conteúdo, como que aquilo ia ser bom, ainda mais numa época que as pessoas ainda não estavam familiarizadas com a questão desse trabalho, né, digital influencer. Eu tava, assim, nervosíssima, né? Hoje, não, chega e tal, já as pessoas já sabem também o que é o Instagram, o que é o nosso trabalho, é só questão de alinhar mesmo as expectativas, mas foi algo que eu tive que mudar o comportamento, e a questão estratégica é justamente essa. Você tem que ver o que é melhor para tua empresa, deixar de postar mais certas coisas, né, que antes, postar no dia a dia, postar qualquer coisa, mas será que meu público vai querer ver isso? Espera esse comportamento meu? Será que as marcas com as quais eu trabalho? Então, isso é muita coisa que se pensar, e tira um pouco até eu falei aqui, né, que a gente tenta ser real, tenta ser o mais transparente possível, mas tira um pouco da espontaneidade quando a gente passa a pensar mais estrategicamente. Não é tudo que a gente pode postar, porque não convém. Antes a gente postava de tudo, né? Só faltava postar fazendo cocô na privada. Mas, então, assim, a gente começa a pensar mais nessas questões. E também, até na questão, antes a gente era convidado por resorts, lá do Nordeste a gente ia, permuta, né? A gente, nossa, vamos, que massa! Mas aí vai passando alguns anos, a gente, poxa, mas e cadê o dinheiro, né? Como é que a gente vai pagar as contas? Então hoje a gente consegue também dizer não, saber, vale a pena, vamos pelas crianças, é período de férias, vamos, porque daí é férias delas, elas vão lá, se divertem e a gente trabalha. Então a gente tem que pensar na saúde da empresa hoje também, e dizer não para alguns segmentos que acho que não encaixa ali, que na época da pandemia foi a nossa ascensão, inclusive, né? Enquanto infelizmente uns estavam fechando e falindo, foi assim, a gente emergiu, né? A gente cobrava valores irrisórios para ajudar, principalmente o comércio daqui, e começou a ter bastante visibilidade aqui em Guarapuava, enfim. Mas quando a gente começou a fazer essa publicidade mais pesada com as marcas, foi onde a gente viu, cara, realmente é um negócio e as pessoas estão
tão de olho, né? E é um negócio e a gente tem que tratar como, se não falar não. Aí a gente pegou muitas marcas nessa época, até de bateria. Aí, nicho de viagem, o que é bateria? Mas a gente sabia que aquela empresa estava precisando de visibilidade naquela época, então a gente procurou ajudar também bastante marcas, assim, e hoje a gente também tem a capacidade de falar, não, essa aqui não vai ficar legal aqui. Então essa é a questão empresarial, assim, dos bastidores que quase ninguém vê, né, no trato com as empresas, nos contratos, enfim. Que não é só viajar. E eu acho que isso desmistifica muito a figura do influencer, né? Eu acho que é muito bacana a gente ter esse papo, porque realmente a vida no dia a dia ela acontece de maneira muito corrida, né? E a gente tem que ter essa delicadeza pra analisar. Sim. Mas muito, muito legal receber você, Lila, você Obrigada. falando da família, da maternidade. E aí, que bacana perceber que a vida ela vai acontecendo, e aí vocês foram mudando, e aí o perfil foi mudando, mas também foram atendendo as marcas, e a gente vê, então, toda essa pivotagem, né? Em toda a trajetória de vocês estão sempre se reinventando. E assim, planos pro futuro do Instagram de vocês? Tem alguma coisa que você quer contar pra gente, que você pode compartilhar? Então, eu tava hoje mesmo pensando, né, vindo pra cá, falava, olha, aí já foi nós dois por aí, entre filhos e viagens, agora quando as crianças estão já adolescentes, quando o Cauã nascer, será que a gente vai ter que viver um terceiro momento? Vamos ter que mudar o nome de novo? Mas a gente tá aí, né, eu e o Nasser, a gente é super adaptável, flexível, vai se moldando também, não só na questão da família, mas até do próprio algoritmo, da maneira de fazer conteúdo. Quando a gente entrou, como eu falei pra vocês, era foto, Instagram era foto, e a gente chegava lá e viu melhorando pra fazer a foto, e era isso, postava. Depois vieram os stories, agora Reels. Eu me lembro que, sei lá, vamos chutar, uma marca de xícara contratasse a gente fazia uma foto de nós dois segurando a xícara, assim, tava publi maravilhosa, e fazia o textão na legenda, né? Hoje, né, você sabe, tem que criar uma história, um storytelling bacana, divertido, que teu público, né, seja capaz de consumir aquilo. Então a gente tem que estar toda hora mudando, né, na maneira de fazer marketing também, estudando, e eu e o Nasser, a gente vê, assim, mais viagens com o Cauã, até ele também tem a idade da Vicky do Caléu, tem bastante destino aí para ele conhecer, as crianças também, porque é esse o estilo de vida que a gente acredita que é legal, outras culturas, outras comidas, conhecer gente nova, e a gente quer trazer eles também com a gente e mostrar que todo destino, né, é legal, pode ser, né, não tem criança em todo lugar do mundo, a gente fala, tem criança, o pessoal tá transando em todo lugar do mundo, né, tá proliferando gente no Alasca, no iglu, no céu, então vamos levar as crianças junto. É assim que a gente pensa. Dá pra levar todo. Você fala das crianças, né? Que dica que você daria para pais que querem viajar com crianças, por exemplo? Vão. Primeiro, vão. A gente sabe que é mais trabalhoso, mas assim, o trabalho que a gente tem em casa, eu quero ter num destino no Havaí, em Paris. Eu vou ter mesmo o trabalho de trocar fralda, botar pra fazer soneca, alimentar em qualquer lugar, né? Então que eu tenho esse trabalho viajando num destino dos sonhos, né? E até na nossa bio a gente coloca dicas de passeios e viagens para crianças. Mas a gente também indica aqueles destinos que as pessoas nem acham que é tanto assim para criança. Por quê? Tem uns que já tem mais atrativos específicos para criança, né? Gramado, Pomerode, alguns lugares que tem tipo parques de diversões para crianças, resorts, mas tem outros destinos que a gente pensa, não é para criança não, é mais para casal, mas que é maravilhoso levar criança também. Então, um que nos surpreendeu bastante foi o Chile, inclusive. Até as vinícolas, o Cauã super parceiro, as vinícolas tinham kitzinhos até para criança, com suco de uva e kit de pintura, né? Então eu achei que foi muito bacana. E a gente tá para desmistificar mesmo isso, porque quando a gente foi fechar os passeios com a agência lá, né, que contratou a gente, eu falei, tem que ter um dia de Cordilheira dos Andes, né? Aí,
mas você vai levar o teu filho de 3 anos? Mas é claro! Não, mas é rústico. Lá é rústico, não tem banheiro, não tem lugar pra comer. A gente vai... Eu falei, mas vamos? É aí mesmo que a gente vai. Vamos, eu levei a comidinha dele, eu já tinha levado, né, congeladas as comidinhas já pro Chile. Então, eu falei, isso daí não é empecilho não, vamos. E aí o único dia que a gente foi pra Cordilheira foi fazer o passeio daquela Termas de Colina, que são as águas termais, piscinas termais do vulcão, mas ao redor é tudo neve, tá -15 lá fora, né? E dentro das piscinas, sei lá, tá 35 graus, bem quente mesmo. E levamos o Cauã, ele não acreditou que eu ia deixar o Cauã pelado lá pra entrar, né? E o Cauã amou. O vídeo foi um sucesso, porque a galera, meu Deus, esse Cauã foi mesmo? Foi, gente, ele amou a experiência e eu acho que é bacana isso, dá uma inspiração para os pais que querem viajar com os filhos e veem que pode, né? Dá para ir no mais radical, né? No mais raiz, assim, mas dá para ir também para os resorts, para os parques que tem mais comodidade para famílias com crianças. Então agora pra gente encerrar, deixe o seu Instagram, os contatos para o pessoal, tanto para as empresas que querem conectar com você, tanto para o público que quer acompanhar. Sim, então o nosso arroba é o @Entre Filhos e Viagens e vocês podem me chamar lá no direct, né, que sou eu mesma. Também tem na nossa bio lá o e-mail da nossa assessoria. Nós temos assessoria em Curitiba e em São Paulo, que conecta a gente com grandes marcas, mas aqui em Guarapuava, região, chamando no direct ali, lida comigo mesma e a gente vai fazer negócios aí, dar visibilidade a várias empresas. Perfeito. Também. E a gente agradece muito a tua participação, é muito legal conhecer um pouco da sua história e eu acompanho ali alguns vídeos, eu acho muito legal e é legal saber que vocês tiveram todas essas pivotagens, acho que mostra bem a trajetória do empreendedorismo, né? Isso é muito legal. E um feliz Dia das Mães. Obrigada. O nosso Meeting Bar tá com data marcada para 7 de setembro. Ah, é? Nossa, já tá super convidada. 4 de setembro? 4 de setembro, então já tá super confirmada lá. Com certeza, já tô confirmada já lá. Aqui, ó, se tiver viagem, eu já vou ter que mudar a data. Perfeito. Agora eu fiquei meio na pressão, assim, será que era 4 que era 2? É porque a gente não tinha lançado ainda, então vou deixar aqui assim, ó, mas na primeira semana de setembro. Primeira semana de setembro. Tá. Primeira semana de setembro, porque dia 7 o pessoal vai estar viajando, é feriado, né? Então, mas na primeira semana, que a gente soltou spoiler antes da hora. A gente deixa, mês que vem a gente fala de novo disso. Mas obrigadão pela sua participação e conte com a gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo pelo convite. Foi uma honra também bater um papo aqui com vocês e sucesso também pra vocês. Obrigada. Então, obrigada, Bru. Obrigada, Lila. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal de casa que acompanhou a gente até aqui. Esperamos vocês no próximo episódio do CTPod e no próximo episódio do CTPod Mulheres Meeting Bar. E vem mais novidade por aí. Tchau, tchau! Tchau. CTPod Mulheres by Meeting Bar. Empreendedorismo, Inovação, criatividade, inspiração. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker, Emily França, Bruna Guzzo e Fernando Fleischer. O CTPod Mulheres é uma parceria entre o CTP e o Meeting Bar. Para mais informações ou sugestões, nossos Instagrams são @ctp.br e @_meetingbar. Essa gravação foi feita nos estúdios do Silatec Park.